Boa tarde, alunos do 9º ano. Vamos fazer aí a correção da nossa atividade da página 42. Primeira questão diz assim: retirando fatores do radicando, escreva da forma mais simples possível cada um dos radicais. Né? Aqui no caso são aquelas propriedades lá, né? Simplificação de radicais, né? No caso. Só que aqui já está simplificado. Lá ele diz o quê? Que se o índice aqui for igual à potência, você pode cancelar, né? Esse que você cancelou vai para fora, vai ficar dentro da raiz só o 3 aqui no caso, que não foi cancelado, né? Então aqui, sempre quando for igual, a potência que for igual ao índice eu vou cancelar. E essa que foi cancelada vai para fora do radical, né? Então cancelei aqui o 11, né? Quadrado com o radical. O 11 vai para fora e fica só o 3 dentro da raiz. Aqui, 2/6 vezes 7. Cancela o 6 aqui com o 6 da raiz. O 2 vai para fora e repete raiz sexta de 7. Aqui, 2/5 vezes 3 vezes 5/5. Cancela onde tem a potência 5 com a raiz 5. Vai para fora o 2 vezes 5, né? Eles vão multiplicando. Raiz quinta de 3. 2 vezes 5 dá 10. Raiz quinta de 3. Letra D. Aqui tem raiz quadrada de 6 ao cubo. Não dá para cancelar, né? O cubo com 2. Então, eu vou ter que transformar aqui, ó. 6 ao cubo é a mesma coisa que 6 ao quadrado vezes 6, né? Potência de mesma base. Repete a base e soma. 2 mais 1 dá 3, não é isso? Tá, agora eu posso cancelar. Potência 2 com a raiz 2. Aí o 6 vai para fora, fica raiz quadrada de 6. Aqui, ó, do mesmo jeito, 2/7. Eu vou transformar em várias potências, né? Onde a soma dê 7 aqui. Como no caso o índice é 2, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Porque 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, mais 1 dá 7, né? Cancelo esses que ficou 2 na potência, vai para fora, repete a raiz de 2, que é esse aqui que ficou dentro, que não cancelou. Multiplica, dá 8 raiz de 2. Aqui do mesmo jeito. Raiz cúbica de 5 ao cubo, o 7 está a quarta. Então, o 7 eu tenho que fazer com que ele fique ao cubo, né? Vai ficar 7 ao cubo vezes 7. Cancela os que tem ao cubo aqui, a raiz cúbica. 5 vezes 7 dá 35, raiz cúbica de 7. Segunda. Nos radicais seguintes, os números x e y são números reais, positivos. Nessas condições, simplifique cada radical retirando fatores do radicando. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessas letras aqui, ó, né? Onde não estava igual, eu tenho que fazer com que eles fiquem igual à raiz. x/5, eu vou transformar aqui, ó, para ficar igual à raiz 2. Então, vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x. Não é isso? Porque na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Né? Então, cancelo esses que ficou igual à raiz, vai para fora. E esse que não cancelou, fica dentro da raiz. X vezes x dá x ao quadrado, raiz quadrada de x. Aqui no caso, raiz cúbica de y à quarta. Vai ficar raiz cúbica de y ao cubo vezes y. Cancela, esse ficou ao cubo, vai para fora, raiz cúbica de y. Esse aqui não cancelou, né? Ficou dentro. Letra C, do mesmo jeito. Raiz quadrada de x a 9. Né? Vai ficar aqui, ó. X ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x. Quando somar isso aqui tudo, ó, tem que dar 9. Né? Cancela esses que tem quadrado, vai para fora e repete esse aqui que ficou dentro. Aqui, multiplicação aqui, repete, né? Ó. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. X à quarta, raiz quadrada de x. Raiz quinta de y a 12. Aí vai ficar raiz quinta de y a quinta vezes y a quinta. Aqui já dá 10, né? Para completar os 12, o outro tem que ficar y ao quadrado. Cancela, o y aqui vai para fora, os dois. E esse que não cancelou fica dentro da raiz. Y vezes y dá y ao quadrado, raiz quinta de y ao quadrado. Aqui, vou transformar só esse, y ao cubo. Repete x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y.
cancela os que tem ao quadrado, vai para fora e repete o que está dentro da raiz. xy raiz quadrada de y. Aqui, ó, x à quinta tá igual, né? Mas o y não está. Tenho que colocar y à quinta vezes y ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque 5 mais 2 vai dar 7 aqui. Cancela os que tem raiz potência 5, vai para fora, e o que não tem fica dentro da raiz. xy raiz quinta de 2 ao quadrado. Raiz nona de y à décima, né? Esse y à décima aqui pode ser o quê? Y a 9 vezes y, né? 9 mais 1 vai dar 10. Cancela as que são iguais, raiz nona de y. Raiz décima de x ao cubo, de x a 13. Vai ficar raiz décima de x a décima, né? Porque eu tenho que colocar para ficar igual, vezes x ao cubo, porque eu tenho que botar 3 aqui, por quê? Para completar, para dar 13. Né? Cancelando, vai ficar x, raiz décima de x ao cubo. Terceira questão. Fatório o número que aparece no radicando e a seguir simplifique cada um dos radicais retirando fatores do radicando, né? Ele está pedindo para você fatorar, não é isso? Ou decompor, é a mesma coisa. Então, raiz quadrada de 75. Vou decompor em fatores primos aqui o 75. Ele não dá para dividir para 2, dá por 3, né? Dá 25, o 25 só dá por 5, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Como aqui é raiz quadrada, eu tenho que agrupar de 2 em 2, né? O único que dá para agrupar de 2 em 2 é o 5, vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. Coloca dentro da raiz, aí vou simplificar. Cancela, né, a raiz com a potência 2, o 5 vai para fora e o raiz de 3 fica dentro. Letra B. 700. Raiz quadrada, vou fatorar, decompor. 700 dividido para 2 dá, né? Dá 350, por 2, 175. Só dá por 5 que dá 35, por 5 dá 7, por 7 que dá 1. Como é raiz quadrada, ó, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Coloca dentro da raiz, cancela, né? Esse que eu cancelei vai para fora da raiz, multiplica, dá 10. E esse aqui não cancelou, deixa dentro da raiz. Letra C. Raiz cúbica de 250. Decompor 250, dá por 2 que dá 125, por 5 dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Como é raiz cúbica, eu vou colocar aqui, ó, de 3 em 3, né? O único que dá pra fazer isso é o 5. 5 ao cubo vezes 2. Coloca na raiz, o resultado aqui, ó, decomposição. Cancela, o que são iguais aqui a raiz, vai para fora o que cancelou. Raiz cúbica de 2. 192, dá para dividir para 2, que dá 96, por 2, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3 vai dar 1. Como é raiz quinta, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vai ficar 2 à quinta vezes 2, esse aqui que ficou sozinho, vezes 3. Coloca aqui dentro da raiz, cancela, esse que cancelou vai para fora. E esse aqui não cancelei, então multiplica, 2 vezes 3 dá 6, certo? Letra E. Raiz quarta de 176. Decompõe em fatores primos aqui, ó. Por 2 dá 88, por 2, 44, por 2, 22, por 2 dá 11. E o 11 só dá por 11 que dá 1. Como é raiz quarta, né? 1, 2, 3, 4. Vai ficar 2 à quarta vezes 11. Coloca aqui na raiz, cancela. Esse que cancelou vai para fora. E esse aqui fica dentro da raiz. 2 raiz quarta de 11. O 800, raiz quadrada. Decompõe aqui, ó. O 800 dá para dividir para 2, né? Dá 400, por 2 dá 200, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25. O 25 só dá por 5 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Né? Como é raiz quadrada, eu vou botar de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E esse 2 aqui ficou sozinho, né? Coloca na raiz, cancela esse que tem quadrado, com a raiz 2. Vai para fora, os que cancelou. Raiz quadrada de 2, que é esse aqui que não cancelou. Multiplica, dá 20, né?
2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, raiz de 2. Letra G. 1.800. Decompor. Por 2, 900. Por 2, 450. Por 2, 225. Por 3, 75. Por 3, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, coloca de 2 em 2. 2 ao quadrado, esse aqui vai ficar sozinho, né? Vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Coloca dentro da raiz. Cancela esses que tem a potência 2, vai para fora. E esse aqui que não cancelou, fica dentro da raiz quadrada. Multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Resultado, 30 raiz de 2. H. Raiz cúbica de 375. Decompõe o 375. Ele vai dar por 3, que dá 125. Dá por 5, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Né? Como é raiz cúbica, eu vou colocar de 3 em 3. Só dá para fazer isso com o 5, né? 5 ao cubo vezes esse 3 aqui sozinho. Cancela. O 5 vai para fora. E esse aqui que não cancelou, repete. Letra I. 2.700. Dá por 2, que dá 1.350. Por 2, 675. Dá por 3, 225. Por 3, 75. Por 3, 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Lembrando que a fatoração sempre termina quando sobra 1 aqui, ó, tá? É raiz quadrada, então, de 2 em 2. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Esse 3 vai ficar sozinho, né? Vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Coloca dentro da raiz. Cancela esses que tem quadrado, vai para fora. E esse aqui não cancelou, fica dentro da raiz quadrada. Multiplica, dá 30 raiz de 3. 640, raiz sexta, né? Decompondo aqui. Por 2 dá 320, por 2, 160, por 2, 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Né? Como é raiz sexta, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta, vezes esse 2, sozinho, vezes 5. Coloca aqui dentro da raiz. Cancela esse que tem raiz sexta. De 2 a sexta, vai cancelar, né, com a potência. Vai para fora. E esse aqui multiplica. 2 vezes 5 dá 10. Resultado, 2 raiz sexta de 10. Quarta questão. Quarta questão diz assim. Considere os seguintes valores. Aí nós temos aí, raiz de 2 é igual a 1,41, raiz de 3, 1,73, raiz de 5, 2,23 e raiz de 6, 2,44. Não é isso? Então, ele quer que você encontre aí. Usando esses valores, simplifique os radicais e dê o valor de cada um na forma decimal. Letra A, raiz de 50. Decompõe aqui o 50, dá por 2, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Vai ficar o quê? 5 ao quadrado vezes 2. Coloca na raiz, cancela, o 5 vai para fora, ficou raiz de 2. A raiz de 2 é quem? 1,41. Então, vou substituir, ó. 5 vezes a raiz de 2, que é 1,41. Multiplicando, dá 7,05. Letra B, 27. Decompor. Dá por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Como é raiz quadrada, né? Vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Cancela. 3 raiz de 3. Quanto vale a raiz de 3? 1,73. Então, vou substituir aqui, ó. 3 vezes 1,73, multiplica, dá 5,19. Letra C. O 80. Dá por 2, que dá 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5 dá 1. Né? Como é raiz quadrada, de 2 em 2. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Coloca dentro da raiz, essa decomposição. Cancela aqui, ó, a raiz com as potências 2, né, que são iguais. Vai para fora e repete a raiz de 5. O valor da raiz de 5 é 2,23. 2 vezes 2 dá 4 aqui, multiplica.
substitui a raiz de 5 pelo valor que ele deu, que é 2,23. E 4 vezes 2,23 dá 8,92. Letra D, 150, dá por 2, dá 75. Por 3, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, vai ficar o quê? 5 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Raiz quadrada, coloca na raiz aqui, né? A decomposição. 5 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Esse aqui que é igual a raiz, cancela, vai para fora. E aqui eu posso multiplicar. 2 vezes 3 dá 6, né? Ficou 5 raiz quadrada de 6. Repete o 5 e multiplica pelo valor da raiz de 6, que é 2,44 que ele deu. Multiplicando dá 12,2. Letra E, 200, raiz de 200. Vou decompor. 200 por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, né? De 2 em 2. Vai ficar 2 ao quadrado vezes. Esse 2 vai ficar sozinho. Vezes 5 ao quadrado. Coloca na raiz. Cancela os que são iguais. Vai para fora, né? Como são dois números, eles vão multiplicando. Tá multiplicando aqui, né? Vai multiplicando. Raiz quadrada de 2. 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 2 é 1,41. Multiplicando dá 14,1. Raiz de 500. Decompõe. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Coloca na raiz. Cancela. Os que cancelou vai para fora, né? 2 vezes 5, 10. O valor da raiz de 5 é 2,23. Multiplicando dá 22,3. Letra G. Raiz de 294. Vai fazer a mesma coisa, né? Por 2, 147. Por 3, 49. Por 7, 7. Por 7 dá 1. Coloca a decomposição aqui dentro da raiz. Cancela. 7 vai para fora. 2 vezes 3, 6. 7 vezes a raiz de 6, que é 2,44, que ele deu. Resultado, 17,08. H, 675, dá por 3, dá 225 por 3, 75, por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Né? Coloca a decomposição aqui, dentro da raiz, cancela os que são igual a raiz, a potência, vai para fora, raiz de 3. Né? Esse aqui que não cancelou fica dentro da raiz. 3 vezes 5, 15, vezes a raiz de 3, que é 1,73, que ele deu, multiplicando dá 25,9. Ok? Questão de número 5. Quinta questão. Um terreno é quadrado e tem área de 5.184 metros quadrados. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Né? Nós temos aqui um quadrado, né? Onde sua área é 5.184. Ele quer que você encontre o valor do lado. A fórmula, a gente vai usar a fórmula da área para fazer isso. A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, né? Então, L ao quadrado é igual à área. Né? No lugar da área aqui eu vou botar o valor dela, que é 5.184. Lembrando que a operação inversa da potenciação, né? Essa potência aqui ela vai em forma de raiz. Para encontrar a raiz, decompomos aqui o número. 5.184 dá por 2, que dá 2.592, por 2, 1.296, por 2, 648, por 2, 324, por 2, 162, por 2, 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. A decomposição, né, como é raiz quadrada, de 2 em 2, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Cancelando tudinho, né, que é igual a raiz, né, a raiz vai ser cancelada, então vai ficar só os números, as multiplicações, que dá 72 metros. É o valor do lado desse terreno. A sexta. Sabendo que x é igual a raiz quadrada de 2.304 e y é a raiz sexta de 64. Qual o valor da razão? Ou seja, aqui é uma divisão, né? Para eu encontrar essa divisão, eu tenho que primeiro encontrar essas raízes. E para encontrar as raízes, eu vou pelo método da decomposição. Vou decompor 2.304 por 2 dá 1.152, por 2, 576, por 2, 288, por 2, 144,
por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, vai agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Né? Coloca debaixo da raiz. E o 64 aqui, decompõe, né? Dá isso aqui. 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. K2 a sexta. Coloco, substitui. O x é isso aqui, né? A raiz quadrada dele, aí coloquei a decomposição. Cancela porque são iguais, eu vou cancelar a raiz, vai ficar só as multiplicações aqui. E aqui 2 a sexta, raiz sexta de 2 a sexta, cancela, né? Vai ficar só o 2. Aqui eu posso simplificar, né? 2 aqui dividido por esse 2. Aí vai ficar só esses. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3 dá 24. Né? Então, esse é o valor da razão, 24. Sétima questão. Transforme as expressões em um só radical. Depois, calcule o valor de cada uma. Né? Para eu transformar isso aqui em um só radical, ó, nós temos 3 raízes, né? Uma embaixo da outra. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quadrada de 4.096. Aqui eu posso multiplicar, tá? Esses índices. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2 dá 12. Então, vai ficar raiz 12 de 4.096. Decompõe aqui, 4.096 por 2 dá 2.048, por 2 dá 1.024, por 2 512, por 2 256, por 2 128, por 2 64, por 2 32, por 2 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, né? Então, no caso aqui, como é raiz 12, então aqui, ó, deu 12 números 2, então vai ficar 2 a 12. Coloco aqui, 2 a 12. Cancela, então o resultado aqui vai ser 2. É isso, da letra A. A letra B, do mesmo jeito, raiz quadrada de 10.000. 2 vezes 2 dá 4, vai ficar raiz quarta de 10.000. Esse 10.000 em forma de potência, como é potência de 10, ó, repete a base 10, tem 4 zeros, então vai ser 4 expoente, nem precisa decompor, tá? São iguais aqui, ó, cancela, raiz quarta de 10 a quarta, cancela, vai ficar só 10. Oitava. Para A igual a 40, B 25, C 200, determine o valor numérico da expressão algébrica, raiz quadrada de C mais AB. Então, vai ficar raiz quadrada, quem é o C? 200, mais o A, que é 40, vezes o B, que é 25. Resolve primeiro essa multiplicação, né? Repete o 200, mais 40 vezes 25, dá 1.000. Então, vai ficar raiz quadrada de 200 mais 1.000, dá 1.200. Decompõe o 1.200, né? Por 2 dá 600, por 2 300, por 2 150, por 2 75, por 3 25, por 5 5, por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, agrupa de 2 em 2. Vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Cancela os que são iguais à raiz, vai para fora. E o 3 que não cancelou, ele vai ficar dentro da raiz quadrada. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, vai dar 20 raiz de 3, tá ok? Desculpa aí falar um pouco rápido, gente, é porque como a atividade é grande, não é nem que ela é grande, né? Os cálculos demorados, tem várias alternativas para a gente resolver, né? Então ficou um pouquinho grande, tá? Por isso que às vezes eu falo rápido, mas espero que dê para entender, tá ok?